Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você conhece esse texto? E como você entende ele? Geralmente interpreta-se como Deus chamando o seu povo para oração na madrugada. O que o texto quer dizer não é isso. Vou falar mais ao final. Mas eu quero falar sobre a importância da sabedoria para uma vida familiar abençoada, vitoriosa e que consegue vencer toda e qualquer dificuldade. Nós vivemos em um tempo de crise, um tempo de muita dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade em várias áreas. Aliás, falando em finanças, todo dia nós estamos ouvindo os noticiários falando de aumento de produtos e serviços do qual nós consumimos. Isso gera muita instabilidade na relação familiar, preocupação, às vezes discussão entre o casal, discussão entre pais e filhos, porque existe restrição, existe cortes no gasto, no orçamento, e tudo isso realmente abala a relação familiar. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, existem muitos casais que estão com dificuldade na vida conjugal gerado pelos problemas financeiros. Mas tem uma coisa mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é importante para vencer as dificuldades, para a subsistência e até mesmo para trazer o conforto que a família precisa. Então, precisamos lutar para ter melhores condições de vida, para honrar os compromissos e também para ter um pouco de conforto na vida. E tudo isso é importante, mas existe algo mais importante do que o dinheiro. E esse algo é a sabedoria. Porque tendo sabedoria, o esposo sabe tratar a esposa de uma maneira correta. A esposa trata o esposo de uma maneira correta. Os pais tratam os filhos de maneira adequada e evitam uma série de problemas. Tendo sabedoria, o casal consegue pensar e buscar alternativas para suprir as necessidades. Tendo sabedoria, sabe-se administrar o dinheiro, sabe-se administrar os bens que tem. Então, uma família, para ser vitoriosa, abençoada, para passar a crise, vencer as adversidades, precisa ter sabedoria. E é isso que nós estamos falando nesse texto aqui. Esse texto, aliás, eu li o versículo 17, o versículo 19 está falando de sabedoria, diz assim: melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. Ou seja, a sabedoria é melhor do que o ouro. Na verdade, o ouro tem a sua importância, é importante, o ouro está referindo-se às condições financeiras, mas existe algo que precede o dinheiro, que é a sabedoria para lidar com todas essas circunstâncias. Não esquecendo, o dinheiro é importante, mas é preciso sabedoria para lidar com a dinâmica da vida. E o texto aqui, como eu falei, ele costuma ser interpretado que Deus está chamando o seu povo para oração. Eu amo os que me amam. E a seguir diz assim: e os que de madrugada me buscam, me acharão. Na verdade, esse texto aqui está em Provérbios 8, e o capítulo 8 de Provérbios é uma personificação da sabedoria. Quem está falando todo esse capítulo 8 é a sabedoria como se fosse uma pessoa. O autor, poeticamente, dá uma voz de personagem à sabedoria. E ela, então, começa a falar, por exemplo, o versículo de número 15 diz assim: por mim reinam os reis, ou seja, por mim quem? Pela sabedoria. O versículo 22 diz assim: o Senhor me possui no princípio dos seus caminhos, ou seja, Deus possui a sabedoria em toda a sua eternidade. E o versículo então que nós lemos, o versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam. A sabedoria está dizendo aqui que ela tem amor por quem a ama, porque existe muita gente tola que não dá valor à sabedoria e por consequência disso acaba destruindo a sua vida, destruindo a sua família. É o que Provérbios diz, que o caminho dos tolos é a destruição, mas Deus, mas a sabedoria tem um apreço, tem um amor para quem a ama. E o versículo conclui-se com a seguinte expressão: e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, ela está dizendo, quem me buscar cedo, quem me buscar de madrugada. A palavra quer dizer o seguinte: cedo, de madrugada, está falando aquele que com diligência, aquele que com esforço me busca. Então todo esposo deve buscar, além do dinheiro, para suprir as necessidades da família. A esposa também, além do dinheiro e das necessidades
deve buscar a sabedoria com diligência, com esforço, ou seja, o casal, a família precisa de sabedoria e buscar essa sabedoria com diligência, com esforço, para se tratarem de forma adequada, porque existem momentos que a família passa por crise, passa por dificuldade, mas tendo sabedoria, tendo essa inteligência, a família se trata de maneira digna, de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira temente a Deus, e com isso consegue vencer toda e qualquer adversidade. Busque ter uma condição melhor de vida, mas também busque a sabedoria como quem busca o ouro. Busque com muita diligência, busque ter esse entendimento global para você ter uma família abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.